Olá pessoal, aqui é a professora Bia e na aula de hoje nós daremos continuidade aos exercícios sobre genética. Nesse primeiro exercício, nós temos a presença da flor maravilha, que traz uma novidade dos exercícios que a gente tem feito até então, que é a ausência de dominância. Até então nós estamos fazendo exercício onde existia um gene dominante e um gene recessivo. Nesse caso aqui, não existe gene recessivo, tá? Existe uma ausência de dominância. Então, o híbrido nesse caso aqui, que seria o heterozigoto, nada mais vai se apresentar, digamos assim, de uma forma totalmente diferente do homozigótico de um fenótipo do outro fenótipo, né? Então, para essa flor, nós temos 3 apresentações de fenótipo: a cor vermelha, a cor rósea e a cor branca. Então, a cor rosa, ela é a mistura da cor vermelha com a cor branca, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui de como resolver um exercício da primeira lei de Mendel relacionada à ausência de dominância. Cruzando entre si plantas de Mirabilis jalapa, meu latim é sofrível, que é a flor maravilha, né? Produtoras de flores róseas. Quais serão as cores das plantas resultantes? Com quais taxas? Confirma o resultado montando o quadro de Punnett com os possíveis cruzamentos. Então, a primeira coisa que a gente faz no problema de genética é extrair os dados do problema. Então, aqui nós vamos ter o fenótipo rósea, né, de uma planta que vai se apresentar com o gene da característica vermelha e da característica branca, tá? Nesse caso aqui, eu não estou usando letras que representam o gene recessivo, porque não existe o gene recessivo. A heterozigose, nesse caso aqui, ela vai apresentar, né, um fenótipo totalmente diferenciado dos seus pais homozigóticos, digamos assim, ok? Então, nós temos aqui uma planta rósea com gene para a cor vermelha e para a cor branca, que em heterozigose se misturam e apresentam uma nova cor, e uma outra planta rósea, e ele está pedindo para fazer o cruzamento entre eles. Então vamos lá, usando o quadro de Punnett, que é um quadro de 3x3, na primeira linha a gente coloca um indivíduo e na segunda linha o outro indivíduo. Então vamos lá, os gametas do primeiro indivíduo, alelo Vzão e alelo Bzão, né? O outro indivíduo, Vzão e Bzão. Então vamos lá, Vzão com Vzão, 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 Vzão com Bzão, Vzão, Bzão, Bzão com Vzão, Vzão, Bzão, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Ok, fizemos o cruzamento. Agora vamos analisar os genótipos e os fenótipos. Vamos começar pelos genótipos. Vamos lá. Quantas vezes apareceu o genótipo Vzão, Vzão? Eu tenho aqui 1 e não tenho mais nenhum presente. Então, de 4 possibilidades, só apareceu uma vez. Então, proporção 1:4, ou 25%, ok? Se eu dividir 1 por 4 e depois multiplicar por 100, eu vou conseguir a porcentagem, dá 25%. O Vzão e o Bzão, quantas vezes ele aparece aqui? Uma vez, 2 vezes. Então, proporção 2:4, ou 50%. E o Bzão vai ficar 1 e não aparece mais, é um só mesmo. Então, proporção 1:4, 25%, ok? Agora vamos analisar os fenótipos, como é que ele se manifesta, ou como os genes se manifestam no ambiente. Então vamos lá, cor vermelha. Para ser vermelho, ele tem que ser Vzão, Vzão. Quantos Vzão, Vzão eu tenho aqui? Apenas 1. Então, 1:4, 25%. Róseas, que é a mistura do branco com o vermelho. Aparece quantas vezes aqui no meu quadro? 1 e 2. 2:4, 50%. As brancas, vai aparecer quantas vezes aqui? Para aparecer branca tem que ser o Bzão, Bzão. Só vamos ter 1 também. Então, proporção
1 para 4. Resposta, então, ficaria 25% de flores vermelhas, 50% de flores róseas e 25% de flores brancas. Não é tão difícil assim, né? Vamos para o outro exercício. Vamos lá. Cruzando-se um galo de penas pretas com uma galinha de penas brancas, obtém-se descendentes com penas mescladas de preto e branco. São as chamadas galinhas andaluzas. Então, pessoal, aqui nós temos uma outra característica diferenciada, né? Nós não temos uma presença de dominância. O preto, ele não se sobressai no branco nesse caso aqui. O que acontece? Os dois se apresentam, tá? Então, diferente do problema anterior, nós não temos uma ausência de dominância, porque se fosse ausência de dominância, ficaria a mistura do preto com o branco e nasceria a galinha cinza. E nesse caso aqui não, né? Apareceu uma galinha andaluza. O que é uma galinha andaluza? É a galinha pintadinha. É essa galinha que eu tô botando aí na tela para vocês verem, ó. Essa galinha aí, a mistura do preto com o branco, vai dar a galinha andaluza. Então, nesse caso aqui, não é dominância, não é ausência de dominância. É o que nós conhecemos como codominância, ok? Então, na codominância, os dois genes se apresentam em proporções, assim, digamos, iguais, né? Então, os dois são dominantes, né? Diferente da questão anterior, onde existia uma mistura dos dois. Nesse caso aqui, os dois vão se apresentar, as duas características vão se apresentar ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Galinhas andaluzas constituem exemplo de qual tipo de herança? Justifique sua resposta. É justamente o que nós conversamos, né? Então, seria a resposta codominância, pois os híbridos possuem fenótipo mesclado, ok? Então, vamos para a letra B. Qual é a taxa esperada de descendentes com penas brancas a partir do cruzamento de um galo preto com uma galinha andaluza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz no problema de genética é extrair os dados. Então, vamos lá. Quais são os fenótipos e genótipos que nós vamos encontrar aqui no galo e na cor do galo e da galinha? Nós vamos ter o fenótipo preto, né, onde o genótipo vai ser em homozigose para a cor preta. Novamente, aqui nós não vamos escolher um gene recessivo para representar a letra, porque, de novo, não existe gene recessivo aqui, é uma codominância. Então, nós usamos as letras iniciais de cada cor, né? Então, o genótipo preto em homozigose define o fenótipo preto. O fenótipo branco, ele vai aparecer com o genótipo em homozigose para a cor branca, que é o Bzão e o Bzão, ok? E o fenótipo andaluz, que é a codominância das duas cores, né, vai aparecer com o genótipo em heterozigose, né, o Pzão, né, que é da cor preta, e o Bzão, que é da cor branca. Então, vamos lá, eu tenho aqui um galo preto, vamos fazer aqui montar o quadro de Punnett. Em uma linha eu vou colocar um indivíduo, na outra linha o outro indivíduo, né? Na horizontal um indivíduo, na vertical um outro indivíduo. Então eu tenho aqui um galo preto com uma galinha andaluza. Vou colocar aqui o galo preto nessa linha aqui. P e P. E na outra linha a andaluza. A andaluza, ela tem que ter o genótipo Pzão e Bzão. Então vamos lá. P e B. Pzão com Pzão. Pzão, Pzão. Pzão com Pzão. Pzão, Pzão. Bzão com Pzão. Pzão, Bzão. Bzão com Pzão. Pzão, Bzão. Ok, eu poderia só falar P e B, né, em vez de Pzão e Bzão, mas é força do hábito, né? Mas enfim, não importa. Vamos lá então, vamos analisar aqui, já fizemos o cruzamento e vamos analisar aqui os genótipos. Para Pzão, Pzão eu tenho, aparece quantas vezes? 1, 2 e só 2, então é 2 de 4, né? 2 vezes de 4 probabilidades, então proporção 2 para 4, 50%.
o Pzão e Bzão aparece também na proporção 2:4. 1, 2 de 4 possibilidades. Então, 2:4, 50%. Vamos analisar os fenótipos, então. Eu vou ter, então, a cor preta. Quantas vezes aparece aqui? Uma, Pzão, Pzão, uma, duas e somente isso. Então, proporção 2:4, 50%. Pzão e Bzão aparece quantas vezes? 2 vezes. Qual é a cor que define a heterozigose? Andaluz. Então, 50% para a cor andaluz. Reparem que aqui nós não temos representantes da cor branca, né? 0%. Então, lá, respondendo à questão, vai ficar como a probabilidade de surgir um descendente de penas brancas desse cruzamento é nula, é 0%, ok? Fácil, né? Não é tão difícil assim. Vamos para a última questão. Essa é uma questão que caiu no Enem de 2015, então vamos lá com bastante atenção. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PH, tá? Que limita a metabolização do aminoácido fenilallanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilallanina em sua composição. Uma mulher, reparem que até agora foi uma informação para vocês terem conhecimento que a doença fenilcetonúria é recessiva, e conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Agora que vem a questão de genética, tá bom? Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH, né, tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade da 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Então, vamos primeiramente extrair os dados da questão. Então aqui, eu tenho uma mulher portadora da mutação. Reparem bem, portadora da mutação. Eu não estou dizendo que a mulher tem a mutação, tá? Que ela desenvolveu a mutação. Ela tem o gene para a mutação. Isso significa que ela é uma mulher normal, né? Ela é uma mulher normal, porém com o gene para a fenilcetonúria. Então ela é heterozigótica, ok? E ela casou com um homem também normal, cujo pai tem fenilcetonúria. Se o pai dele tem fenilcetonúria e a fenilcetonúria é um gene autossômico recessivo, isso significa que obrigatoriamente o pai dele era homozigótico, recessivo, e obrigatoriamente ele recebeu, né? Não obrigatoriamente, dependendo da mãe, né? Mas ele recebeu esse gene, né? Então, ele recebeu esse gene e ele tem lá esse gene guardado nas suas células. Então, a fenilcetonúria é um gene recessivo, então por isso eu vou usar a letra F para representar os dados aqui do problema. E o normal, né, é a característica dominante, eu vou usar aqui o Fzão, ok? Então, a mulher, ela é normal, porém ela é portadora da mutação. Então, ela é heterozigótica, ela tem o Fzão, que define ela como mulher normal, mas ela tem o gene para a fenilcetonúria guardado ali, ok? E ela casou com um homem que também é normal, mas herdou o gene fenilcetonúria do pai dele que tem a doença, ok? Reparem que essa informaçãozinha aqui, ela já está disponível no problema, é uma questão de interpretação, tá? É prestar bastante atenção nos dados do problema para conseguir extrair esse genótipo aqui. Ele não deu o genótipo pronto pra gente como ele tinha sido nas outras questões. É uma questão de interpretação, ok? Então vamos lá, já interpretamos a questão e definimos o genótipo da mulher e o do homem. Agora o que nós vamos fazer? Calcular a possibilidade do próximo filho deles apresentar a doença. Então vamos lá.
Vamos apresentar aqui os gametas. Aqui eu vou colocar de um indivíduo, não importa, os dois são iguais. Então, Fzão, Fzinho. E aqui do outro indivíduo, Fzão, Fzinho. Vamos lá. Fzão com Fzão, Fzão, Fzão. Fzão com Fzinho, Fzão, Fzinho. Fzão com Fzão, Fzão, Fzinho. Fzinho com Fzinho, Fzinho, Fzinho. Prontinho. Fiz o cruzamento. Agora eu vou analisar os genótipos e os fenótipos. Vamos lá. Os genótipos. Quantas vezes o genótipo Fzão aparece aqui? Uma e apenas uma. Então, proporção de 1 para 4, 25%. Fzão, Fzinho. Quantas vezes aparece aqui? 1, 2. Proporção de 2 para 4, 50%. E o Fzinho, apenas uma vez, então 1 para 4, 25%. Esse é o genótipo, já tem aqui meu genótipo. Vamos analisar agora os fenótipos. Vamos lá. Para a doença fenilcetonúria, eu vi aqui no enunciado que ela é autossômica recessiva. Então, ela só vai se apresentar em homozigose. Vamos lá. Onde é que eu vou encontrar o gene recessivo em homozigose aqui? Apenas uma única vez, Fzinho, Fzinho. Então, quem é que vai ter a doença? Quem é não? Quantas vezes vai aparecer aqui? Uma vez só. Então, a probabilidade de aparecer desse cruzamento, desse casamento aqui, um filho de fenilcetonúria é 25%, proporção de 1 para 4. Ok? Probabilidade de 1 para 4. E o normal seria aqui, nós temos Fzão, normal, homozigose, sem a doença. Aqui também, embora ele tenha o gene para a doença, ele não desenvolveu a doença. Então, 1, 2, 3, proporção de 3 para 4. 75% não desenvolve a doença e 25% da probabilidade de desenvolver a doença. Então, qual seria a resposta? Probabilidade de 25%. A nossa videoaula termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato comigo. Ok, pessoal? Fiquem ligados para mais videoaulas com exercícios de genética, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!